Olá, saudações fraternas. No nosso encontro de hoje, iremos refletir sobre uma mensagem que se encontra no livro Jesus no Lar, no livro de Neo Lúcio, psicografado através de Chico Xavier. A mensagem de número 22, o talismã divino. Mas antes, vamos contextualizar um pouco através de uma mensagem de Emmanuel, é o prefácio do livro Missionários da Luz. Enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos, às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas redes educativas, retrai-se à mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço. Não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade, gradativamente, sem ruídos espetaculares e com serenidade de mãe. Em todos os tempos, existe aquele imaginário mágico, aquele senso de soluções fáceis. As histórias, quando marcadas pelo estilo literário da fofoca, ou quando em epopeias mágicas, quando envolve questões de heroísmo, isso desperta um interesse fácil. É só observar o nosso próprio comportamento diante de um caso que é narrado quando se refere à vida de um colega de trabalho, de um familiar, de alguma personalidade artística. Normalmente, todos os sentidos ficam voltados para aquele fato. É uma narrativa que chama a atenção, marcando ainda os vícios e os interesses de menor qualidade nosso. Mas quando é uma aula ou uma palestra um pouco mais técnica de um tema educativo, normalmente a nossa atenção não tem a mesma qualidade. Nosso nível de abstração, de acolhimento daquelas palavras não guardam a mesma proporção. E conhecendo estes termos, essas tendências, Jesus utilizou de parábolas, histórias que guardam um ensinamento profundo e que vão sendo acessadas à medida que o senso moral, esse sentido, vai se desenvolvendo. Mas, por guardar essa figura de construção, essas parábolas estimulam a curiosidade de quem ouve. Então, qualquer nível de entendimento é capaz de abstrair. Farei a leitura da mensagem. O talismã divino. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Salomé, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo
algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece esse talismã a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar a qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou o bem-humorado: Esse bendito talismã, Salomé, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos utilizá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Essa mensagem, por si só, já traz uma grande reflexão. Não precisaríamos discorrer mais sobre ela, mas tentando fazer alguns hiperlinks, alguma conexão com outros episódios narrados na literatura espírita, como as obras de André Luiz, em outros movimentos, poderemos ensaiar maiores pensamentos sobre essa mensagem, numa tentativa, num esforço de aprimorar nossa capacidade de análise, a nossa capacidade de reflexão e, quem sabe, modificar através dessa prática a nossa rotina. Em todos os tempos da humanidade, houve uma relação com essa ideia do místico, do mágico, do sobrenatural. E isso é demonstrado ainda hoje em nós, pois raras são as pessoas que não ficam admiradas, atraídas por aquelas obras cinematográficas de heróis. Eu confesso que me interesso, acho divertido, chama minha atenção. Pois existe ainda aquele anseio de elementos mágicos
capazes de resolver questões que demorariam um tempo de maneira bem mais facilitada. Na época de Jesus, não era diferente. Naquele movimento dos judeus, existiam grupamentos que acreditam em poder de talismãs, de amuletos. Na verdade, um grupamento dos judeus analisa que existem poderes nas letras, que Deus criou o universo através do som das palavras. E, a partir disso, criaram amuletos com escritos dos quais se acredita que podem ser extraídos poderes para a própria proteção. Então, as pessoas mais fracas, como as mulheres, na mentalidade da época, as mulheres, as crianças, utilizando desses talismãs, poderiam usufruir de maior proteção divina. E, analisando todas aquelas maravilhas que Jesus conseguia realizar, Salomé questiona se não existe algum talismã, algum elemento mágico que possa lhe conferir esses poderes. E Jesus faz uma construção que chama toda a atenção. Confirma que existe um talismã capaz de fazer prodígios, reatar relacionamentos, revelar toda a ciência, revelar toda a arte, permitir o acesso a trilhos nobres do trabalho, a intuição, a conexão com as altas esferas. E isso vai instigando ainda mais a curiosidade, a atenção daqueles a quem lhe dirigia a palavra. E depois de criar todo aquele clímax, aquela atenção, ele revela na simplicidade e com humor que esse talismã é o tempo, é a hora que atravessamos, é cada dia. E que através da boa utilização desse talismã, nós poderemos iniciar a aquisição dos valores divinos do nosso Pai. Observem que a boa utilização do tempo nos inicia na aquisição desses valores. Ou seja, através da dedicação, do esforço, é que conseguiremos. Não será algo que vem de fora para dentro, algo mágico que realiza os grandes feitos de maneira instantânea. Jesus consegue, na sua sabedoria, trazer essa lição poderosa, utilizando de alegorias, utilizando de uma construção de linguagem capaz de impactar positivamente a consciência. Refletindo sobre essas ideias, vou trazer aqui alguns pequenos trechos da obra de André Luiz, a Psicografia através de Chico, no livro Nosso Lar, em que ele relata, ainda nas zonas inferiores, ali no primeiro capítulo, algo me fazia experimentar a noção do tempo perdido com a silenciosa acusação da consciência. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. André Luiz revela que aquele período que ele passou naquela zona inferior, um período de mais de 8 anos, acessando as consequências das escolhas equivocadas que teve aqui na crosta. E o que vinha à tona era essa sensação de tempo desperdiçado. Foi um homem que estudou,
um homem estudioso, fez o curso de medicina, alguém que constituiu uma família, que dava conforto através do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho para a sua família, dava boas condições de vida. Mas todos os seus esforços durante sua vida aqui no planeta, na crosta, foi voltado para a satisfação do seu bem-estar. Até mesmo essas atitudes de bondade, como a concessão de consultas grátis, toda essa construção familiar era visando o seu próprio bem-estar. Não refletiu sobre as questões essenciais, as questões de religação com o nosso Pai, as questões espirituais, os valores perenes. E também por esse motivo estava ali em situação tão difícil. E ele arremata dizendo: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Imaginemos aqui, a situação nossa aqui no planeta, ela passa por momentos de felicidade, de alegria, de leveza, de bem-estar, passa por momentos de dores atrozes, de dificuldades, doenças, perdas. Essas sensações guardam a intensidade do momento. Mas lembremos que a matéria, apesar de trazer certas dificuldades para a vivência espiritual, a nossa plenitude, ela guarda um fator que nos beneficia muito, que é o papel de atenuar as próprias impressões, as impressões do meio. Às vezes, essa anulação dos sentidos que a matéria traz nos permite vivenciar situações de maneira mais amena. Pois, se vivêssemos na integralidade os desequilíbrios de nossa própria mente, com os efeitos que os nossos pensamentos criam no ambiente ao nosso redor, não suportaríamos. E por esse motivo, estando aqui atrelados à matéria, temos a chance de despertar outros sentidos, os sentidos espirituais. Temos a condição de usufruir de pessoas, de ambientes equilibrados, às vezes até incompatível com o nosso estado espiritual, o nosso estado moral. Aproveitando isso, aproveitando o tempo que estamos aqui encarnados, poderemos, através do trabalho, do esforço, do estudo, desenvolver esse sentido. Através do esforço aqui agora, poderemos conquistar patamares de existência melhores. E quando esse jogo de ilusões passar, quando retornarmos ao plano espiritual, com essa luz acesa, poderemos evitar as amarguras maiores. É um convite a mais que André Luiz nos traz para aproveitarmos esse talismã que é o tempo, as horas, os minutos. Ainda em nosso lar, Lísias, explicando a André sobre a vontade, naquele momento em que, sendo atendido ali, Lísias revela que ele nunca esteve só, que a mãe de André esteve sempre com ele, aguardando-lhe esperançosamente o momento em que ele despertaria. E André, na saudade, desejando encontrar novamente sua mãe, pergunta para Lísias o que ele pode fazer. E Lísias responde: quando alguém deseja algo,
ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Naquele momento em que André deseja ardentemente, faz uma súplica sincera, ainda na zona inferior, ele consegue encontrar Clarencio, que o resgata. Da mesma forma, desejando ardentemente um encontro com a mãe, ele se encontra a caminho de realizar. Mas Lísias esclarece: convém não esquecer, contudo, que a realização exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar e terceiro, merecer. Ou, por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Através desses itens, desses termos, podemos aproveitar melhor o tempo. Precisamos desejar. O desejo nos impele a sair dessa zona de conforto, dessa zona de acomodação. Através do desejo e das experiências decorrentes das nossas ações movidos por esse desejo, no ensaio, acerto e erro, conseguimos aprender a desejar melhor. Aprendemos o valor do esforço, da persistência. E através do esforço próprio, conseguimos alcançar o merecimento justo, que é, através do esforço próprio, a preparação para ser capaz de usufruir daquilo que é o objeto do nosso desejo. Para vivenciar nas altas esferas, para estarmos aptos a participar desse ambiente, apto a usufruir do ambiente, precisamos de uma preparação. Precisamos estar compatível para que os nossos interesses reais, não esses que estão ali só no campo da imaginação, mas os nossos interesses reais, nos permitam o usufruto de cada ambiente que nós estamos. E há uma necessidade dessa compatibilidade. E já chegando ao momento de conclusão da nossa fala, vou trazer um trecho do livro Agora é o Tempo. É um livro de Emmanuel, através de Chico, na mensagem Diante das Horas. O homem pode acumular o ouro para negociá-lo quando julgue oportuno. Dispõe de meios a fim de reter as safras de cereais na expectativa de preços que lhes satisfaçam as conveniências. Entretanto, das riquezas que a divina providência lhe empresta, uma existe que ele não consegue armazenar. É o tesouro dos dias. Toda criatura é obrigada a gastar as próprias horas trocando-as por algo. Há quem as troque por trabalho e cultura, serviço ao próximo e dever cumprido, ociosidade e queixume, irritação e rebeldia. Ao termo de cada existência no plano físico, os administradores das horas te perguntarão naturalmente: que fizeste do tempo que o Senhor te confiou? Então compreenderás, por fim, que o tempo é vida. O trabalho esquecido é uma força que se voltará contra nós. Este divino talismã foi confiado de maneira igual a todos. Todos recebemos a mesma porção de tempo. A qualidade da maneira que este bem é gasto no trabalho,
no estudo, na ociosidade, na irritação, nas atividades de baixa qualidade, é que definem o resultado desse investimento. Precisamos exercitar de maneira mais clara, de maneira mais consciente, este investimento. Esta aplicação deste valioso recurso que é o tempo. No livro Instrumentos do Tempo, também de Emmanuel através de Chico, ele diz que cada minuto é uma semente de amor que pode cultivar ou uma abençoada luz que pode acender para o grande futuro. O simples fato de ficarmos mais atentos para essa importantíssima questão, que é a qualidade do tempo, a qualidade das nossas ações no tempo, pode gerar para o nosso futuro, aumenta a possibilidade de dedicarmos com maior qualidade as nossas horas, os nossos minutos, como verdadeiros investidores e, consecutivamente, seremos os usufrutuários do bem-estar, da paz, pelo esforço empreendido por cada um de nós. Então, que possamos aprender a dar o devido valor, refletindo sempre sobre o modo como estamos utilizando essa dádiva, esse talismã de poderes grandiosos. Encerraremos com uma prece que poderemos fazer em conjunto. Agradecidos que estamos aos divinos mentores, amigos que nos acompanham, sempre nos estimulando ao bem, rogamos agora em conjunto para que essas sementes de amor brotem nos corações dos amigos, dos companheiros de jornada que nos assistem e nos acompanham agora, tanto quanto em nós mesmos, para que o nosso despertar não seja tardio, para que a hora que atravessamos se converta nesse manancial de bênçãos, aliando através do nosso esforço a toda a misericórdia divina ao trabalho das grandes almas para transformarmos de maneira eficiente a nós mesmos e a realidade que nos circunda. Que a onda de amor e de paz, essa consciência tranquila que poderemos desenvolver por estar utilizando bem o nosso tempo, nos garanta momentos de felicidade e de comunhão com nosso Pai. Obrigado, Jesus e queridos amigos. Que a paz esteja com todos nós.